Gênesis capítulo 2, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Perceba que agora aqui ele já é chamado de Senhor Deus. E por que ele é chamado de Senhor Deus? Porque o homem já estava criado. O homem foi criado no sexto dia, o homem já estava criado, e Deus, do homem, ele precisa ser Senhor. Das coisas, ele é Deus. Das coisas criadas, ele é Deus, mas do homem, além de ser Deus, ele também é Senhor. Então agora aqui ele já passa a ser tratado como Senhor. O Senhor Deus fez. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, versículo 5, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa parte aqui todos entenderam, né? Nós já falamos sobre isso. Quando Deus forma o homem, quando ele sopra na matéria o fôlego de vida, e a junção desses dois elementos, do fôlego de vida na matéria que foi formada do pó da terra, dá a luz. Tchau, amor. Vai com Deus. Tá indo pra aula agora, minha esposa. Vai com Deus, pastora. Vai com Deus. Boa aula pra vocês. Amém. Boa aula pra você também. Hoje Tá é gravando, o último pastor? dia da aula. Hoje encerra o curso lá. Ei, glória a Deus. Semana que vem ela vai estar conosco aqui os 2 dias. Amém. Então, a junção desses dois elementos, do fôlego de vida e da matéria que foi formada do pó da terra, dá à luz um terceiro elemento que é a alma vivente. Então o homem foi feito alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, pôs ali o homem que tinha formado. Então olha aqui, preste atenção. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O Éden não é o jardim. O jardim foi plantado no Éden. E o que é o Éden? O Éden é o planeta, o Éden é a terra. A palavra Éden, no original, quer dizer terra deleitosa, terra de delícia, terra de prazer. Amém? Éden também vem de Adamar. Adão, né? Adão, que é a palavra Adam, no original também vem de terra, vermelho como a terra. Então a terra aqui é o planeta. Um jardim foi plantado no Éden. O jardim foi posto, foi colocado, foi plantado no Éden, foi plantado no lugar da terra. E ali o homem pôs o homem que havia formado. O homem também não foi formado no jardim. O homem foi formado no pó da terra, fora do jardim. E ali Deus também pôs o homem que havia formado. Do lado oriental. O oriente é o leste. O oriente é o leste. O jardim o jardim que foi plantado no Éden, ele é um santuário de Deus na terra. Todo santuário de Deus, ele tem as portas voltadas para o leste, para o oriente. O leste é onde nasce o sol. Todo santuário de Deus tem as portas voltadas para o oriente, para o leste, onde nasce o sol. Assim foi construído o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão. Isso tudo são santuário de Deus na terra. Porque todo santuário de Deus na terra, ele é representado pelo 4. Aleluia.
é representado pelo 4, pelo número 4. Por quê? O santuário de Deus, ele é um quadrado. Um quadrado. Quer ver? O jardim no Éden, ele era cercado por 4 rios, formando um quadrado. Então o jardim, ele era cercado por 4 rios, formando um quadrado. Quer ver? Vamos continuar na leitura. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ó, o versículo 10. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Ou seja, saía o rio e se dividia em 4 e formava um quadrado. Todo o santuário de Deus, ele é voltado com as portas para o leste e ele é um quadrado, representado pelo 4. Então, o jardim é um santuário de Deus. O tabernáculo, como que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo? Em quadrado. Amém? A cidade santa, a Nova Jerusalém, ela também é um quadrado. Quer ver? Abra lá a sua Bíblia em Apocalipse. Tá gravando a aula, pastor? Sim. Amém. Apocalipse capítulo 21. Versículo 16. Apocalipse 21, 16. E a cidade estava situada em quadrado. Aleluia. Amém? E o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Então, todo o santuário de Deus, ele tem as portas voltadas para o leste, para o oriente, e ele é em quadrado. O Éden, o jardim do Éden era cercado por 4 rios. Saiu um braço de rio que se dividia em 4, formando um quadrado. Amém? Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o obidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush, a Etiópia. O nome do terceiro rio é Idekel, e em algumas traduções, Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Deus colocou o homem no jardim para fazer o quê? Lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Presta atenção nessa leitura. Se você está com o seu marcador aí, Sim. marca essa palavra ordenou, no versículo 16. Ordenou. Marca aí, ordenou. Ordenou o Senhor Deus ao homem,
dizendo. Qual foi a ordem? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, comer da árvore do jardim era uma ordem de Deus. Não era uma opção para Adão. Então, tanto ele, por exemplo, tanto que ele comeu da que foi proibida. Tanto comendo da proibida, como não comer das que Deus ordenou, era pecado. Até não comer das árvores que Deus ordenou para que ele comesse, era pecado se ele não comesse. Não era uma opção para ele, era uma ordem. Ordenou o Senhor Deus: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Glória ao Senhor. Rapaz, então o não comer das árvores do jardim também era desobediência. O homem tinha que comer da árvore do jardim. Amém ou não amém? Adão não poderia assim, eu não gosto dessa aí, eu não gosto daquela. Não, ele tinha uma ordem para comer de todas. Porque todas elas eram boa à vista, né? Agradável aos olhos e boa para se comer. Hoje que a gente chega para as crianças, você quer dar uma banana, uma tangerina, isso eu não gosto, isso eu não gosto. Adão não tinha essa opção não, ele tinha que comer, era uma ordem de Deus que ele comesse, porque Deus não fez nada ruim, era tudo bom, tudo perfeito. Então, se ele não comesse das árvores que Deus ordenou, também era uma desobediência. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Só que agora ele vai restringir uma. Uma ele restringe. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não está dizendo para ele: no dia em que dela comer, eu vou te matar. Ele não disse isso. Mas ele disse: no dia em que dela comeres, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Deus não disse que o mataria, mas disse que se ele comesse, ele morreria. Com certeza morreria, porque Deus colocou esse princípio. Esse princípio que Deus colocou foi justamente para que o homem tivesse, vamos dizer assim, uma opção para obedecer ou não. Porque Deus ele não é como um ditador que estabelece uma regra para o homem. Ele deu a possibilidade de o homem escolher. Então vamos dizer que nesse jardim, vamos só supor que nesse jardim tinha 1001 árvores. Adão poderia comer livremente de 1000. Você acha que alguém que tem 1000 possibilidades, é um exemplo, a gente não sabemos o número exato, é um exemplo, mas alguém que tem a possibilidade de 1000, para que vai se interessar em uma? Verdade. Não é? Eu estou dando só uma suposição, não estou afirmando que teria 1000 árvores. É só para a gente entender, é só uma base para que nós entendemos. Tem 1000, tem 1001, mas 1000 você tem acesso livre. E uma só restringida. E por que o homem vai se interessar logo naquela que é restringida a ele? Você já viu quando você fala para a criança: você não pode colocar o dedo na tomada, é aí que ela é ativada a colocar? Porque quando Deus proíbe algo, automaticamente é ativado em nós o desejo de fazer aquilo que ele proibiu. Missionária, só fecha o seu microfone que está dando hoje interferência. Amém, pastor. Peraí que eu já vou fechar. Tá entendendo? Obrigado, filha. Quando Deus ele proíbe
automaticamente já desperta em nós o desejo de desobedecer, de descumprir. Por isso que ele diz assim para Caim: o pecado já está às portas, e o desejo do pecado será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Então, quando Deus ele proíbe, ele abre em nós a possibilidade de desobedecer. Mas ele diz: você tem que dominar sobre isso. É a mesma coisa com o texto de Hebreus. Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha e deixamos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado tão de perto nos rodeia. Deixa o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O embaraço ainda não chega a ser o pecado, mas o embaraço pode ser algo que atrapalha a vida de muita gente. Às vezes, o embaraço na vida de uma pessoa pode ser outra pessoa. O embaraço na vida de uma pessoa, às vezes, pode ser o dinheiro que ela tem. O embaraço na vida da pessoa... Hoje, muitas pessoas estão imbuídas no embaraço que tem, vamos dizer aí, tocado praticamente toda a população mundial, que são as redes sociais. Tem pessoas que passam hoje horas nas redes sociais, mas não tira 10 minutos para falar com Deus. Não tira 5 minutos para ler a sua Bíblia. Então as redes sociais, na vida de muitas pessoas, têm se tornado um embaraço. Mas o embaraço, logo de primícia, de primeira, ele, vamos dizer assim, ele não é o pecado, mas ele pode atrapalhar muita gente e a partir de então pode levar, sim, ao pecado. Mas ele vai dizer, o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado nos rodeia tão de perto. Foi o que Deus falou para Caim. O desejo dele será contra ti, do pecado. Mas cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti ter controle, ter o domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo para a nossa vida. E eu e você, nós devemos orar a Deus, pedir, buscar a Deus acerca desse fruto. Porque muita gente coloca situações a perder em suas vidas por causa da falta de controle. Porque não consegue dominar os seus impulsos, não consegue dominar os seus instintos carnais, não consegue dominar a língua. Então o domínio próprio, ele é primordial. Todos os frutos são primordial, mas o domínio próprio também. O domínio próprio e o discernimento de espírito tem que esse fruto tem que manifestar em todo crente. Porque o que nós precisamos hoje discernir em que espírito a pessoa está falando, o que está agindo, manifestando por trás dela, isso é primordial. Amém? Então a ordem de Deus foi para que ele comesse de todas as árvores. Então o não comer das árvores que Deus ordenou também era desobediência. Ele precisava comer. Por que ele precisava comer? Porque Deus ama prover os seus filhos. Deus ama prover os seus filhos. E a ceia do Senhor é uma mesa que Deus provê para os filhos. E tem filhos que se abstêm dessa mesa. Tem filhos que são impedidos até mesmo de chegar nessa mesa. Tem uns que são impedidos de chegar nessa mesa e tem outros que eles mesmos colocam um fardo neles e se impossibilita de chegar nessa mesa. Mas a ceia é uma mesa que Deus provê para os filhos. Porque o Senhor, o tempo todo, quer ter comunhão com seus filhos. Deus colocou o homem no jardim para ter comunhão com ele. Ele deu a ideia e a planta do tabernáculo para Moisés para que ele pudesse vir e ter comunhão com o homem, se relacionar com o homem. Ele deu a ideia e a planta do templo, né, para Davi. Ele deu a ideia e a planta do templo para Davi. Mas quem construiu foi Salomão, para que ele pudesse vir e ter comunhão com o homem. O Davi se antecipou e ele construiu uma tenda para que Deus pudesse vir e ter comunhão.
E tem muita gente que foge, que corre dessa comunhão com Deus. Tem muita gente que tem a possibilidade de gastar mais tempo, de se entregar mais e se priva dessa comunhão com Deus. E o Criador o tempo todo querendo ter essa comunhão, buscando essa comunhão. Tem um texto lá de João 4, ali a partir do verso 24, em que vai dizer que Deus é Espírito e que Deus ele busca, né? Busca os verdadeiros adoradores. E Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vê que ele procura quem o adore em espírito e em verdade. Deus está sempre, o tempo todo, procurando alguém para que ele possa receber essa adoração. Ah, mas não é porque ele tem essa necessidade da adoração. Não, se você adorar, ele é Deus. Se você não adorar, ele continua sendo Deus. Mas entenda o seguinte, nós nos tornamos parecidos com tudo aquilo que nós adoramos. Você se torna parecido com tudo aquilo que você adora. Se você buscar a Deus intensamente e adorar a Deus intensamente, você vai se tornar parecido com Ele a cada dia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Versículo 18. E disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Presta atenção aqui que tem algo aqui muito interessante. No versículo 18 e no 19. No versículo 18, Deus disse, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. O que Deus viu? Que não era bom que o homem estivesse só, mas que agora ele providenciaria, ele faria para o homem uma ajudadora para que lhe fosse idônea. Amém ou não amém? Mas no versículo 19, ele diz, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão. Deus, ele está anunciando, ele anuncia que não é bom que o homem esteja só, que ele faria uma ajudadora idônea para ele. Então, automaticamente, no versículo seguinte, já poderia estar discorrendo da forma em que Deus está formando a mulher, da forma em que Deus está providenciando a mulher para o homem, correto? Mas ele anuncia no 18, e parece que no 19 ele fugiu desse assunto. Parece que no 19 ele saiu desse contexto e foi falar de uma outra coisa. E Deus disse que não é bom que o homem esteja só, vamos fazer uma ajudadora idônea para ele. E parece que no outro versículo ele fugiu desse assunto. Ele tomou um outro rumo e parece que foi esquecido esse assunto e ele foi fazer outra coisa. Mas é claro que não. Aqui tem algo muito interessante. Porque aqui é Deus colocando Adão à prova. Todo homem que Deus irá usar grandemente, ele irá provar grandemente. Entenda uma coisa. Às vezes nós ficamos assim pedindo, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. É claro que Deus quer te usar. Mas todo homem, toda pessoa que Deus irá usar grandemente, ele também irá provar grandemente. Ou seja, a provação será com a intensidade daquilo que Deus quer usar aquela pessoa. Deus estabeleceu para que Adão fosse o governante da terra. O governo da terra
seria entregue nas mãos de Adão. Então agora ele viu que esse homem, ele precisava de alguém do lado dele que fosse idôneo. E claro que a mulher já era propósito de Deus. Deus não viu que, eu fiz esse homem aí, esse homem está sozinho, e agora o que eu vou fazer? Não. Quando Deus criou Adão, e ele criou a mulher no mesmo dia. Adão e Eva foram criados no mesmo dia, no mesmo instante, no mesmo momento. O homem que foi formado primeiro. Quer ver? Abra sua Bíblia no capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou. Está no plural. Foi os dois. No mesmo instante, no mesmo momento. Não foi que ele criou o homem primeiro e depois ele criou a mulher. Não, ele criou os dois no mesmo momento, no mesmo instante, na mesma hora. O homem que foi formado primeiro e a mulher foi formada a partir do homem. Mas olha aí, os dois foram criados no mesmo instante. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. No dia em que foram criados, e Deus chamou o seu nome Adão. Tanto o homem como a mulher, ele chamou Adão. Só um instantinho, missionário, já vou deixar você perguntar. Ele chamou de Adão, tanto o homem quanto a mulher. Porque o nome Adão, no original hebraico, é Adam. Adam, o significado é humanidade, ser humano, humanidade. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e a sua mulher, ali, a partir deles, Deus estava criando toda a humanidade. Toda a humanidade já estava em Adão e na mulher. Então, os dois foram criados no mesmo instante, no mesmo momento. O homem que foi formado primeiro. Mas quando Deus, ele estabelece, agora vamos fazer uma ajudadora idônea, a mulher já era plano e propósito de Deus. Pode perguntar, missionária. O senhor já me respondeu aí nesse segundo quesito que eu ia perguntar para o senhor. Então, quer dizer que formou é uma coisa e criou é outra. Sim, com certeza. Certo? Com e certeza. Quando ele formou, já estava no coração, nos planos de Deus, Eva. Já estava criado. Já estava criado. Lembra? Vamos voltar lá agora para Efésios 1:4. Porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Fundação do mundo. Amém? Zacarias, capítulo 12, vai dizer que Deus, ele forma o espírito do homem dentro dele. Então, os dois já estavam criados. É só você voltar aqui no versículo 26, ó. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem, a palavra Adam, que é humanidade, ser humano, é tanto o homem como a mulher. Tanto é que os dois foram chamados de Adão. O que eles foram chamados de Adão? De ser humano, humanidade. Amém? Vamos ler o texto novamente. E Deus fez o homem. Versículo 2. E mulher. Homem e mulher. Versículo 2. O homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. E os abençoou. E chamou o seu nome Adão.
Perceba que ele não fala chamou os seus nomes, mas chamou o seu nome Adão. Está no singular aí. Amém? No dia em que foram, não é o dia em que foi, mas no dia em que foram, está no plural, foram criados, também está no plural. Então, tanto o homem como a mulher foram criados no mesmo instante, no mesmo dia. Adão, que foi formado primeiro, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E depois que ele vai formar a mulher da costela do homem, do lado do homem. Amém? Pegou? Então vamos voltar lá no 19. Esse aí é quando eles estavam criados ainda na eternidade com Deus, né? Quando eles já eram criados, não é isso? Sim, os dois já estavam criados. E Deus agora, porque Deus ainda fala, vou fazer. Ele cria para fazer. É só voltar aqui, ó. Lá no versículo 3 do capítulo 2. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ele cria para fazer, ele não faz para criar. Ele cria para fazer. Então ele criou o homem. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os abençoou. E chamou o seu nome de Adão. Ser humano. Humanidade. A palavra Adam no original é humanidade, ser humano. No capítulo 2, versículo 7, ele forma o homem. Mas os dois foram criados no mesmo instante. Por isso que Deus te criou a prova para te fazer forte. Amém? Então vamos ver aqui agora, o 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Ajudadora idônea para ele. Mas no versículo 19, Deus começa a passar os animais para que Adão colocasse o nome, parecendo que ele desconversou daquilo que ele tinha dito no versículo 18. Mas na verdade... Acho que Deus ponderou um pouco. Só escutar até o final que você vai entender. Então parece que ele desconversou do que ele tinha dito. Mas na realidade ele estava agora provando o homem. O homem seria o governante de toda a terra. Então agora ele estava provando o homem. Ó, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. O que significa isso? Os animais procriavam. Os animais tinham o seu par. Tanto o macho como a fêmea. E vamos dizer assim, né? Adão ainda não tinha a sua. Então Deus agora passou os animais na frente de Adão para que Adão colocasse o nome nos animais. E isso também foi propositadamente. Por quê? Porque o homem, vendo que todos os animais tinham lá o seu par, o macaquinho a macaquinha, o boi a sua vaquinha, e ele viu que esses animais, eles procriavam. Só que Adão não achou uma que fosse compatível com ele nos animais. Em outras palavras dizendo,
Adão não teve a intenção de se relacionar intimamente com nenhum animal, porque ele viu que a carne não era compatível com a dele. Ele viu que a carne, que o osso da égua não tinha nada a ver com o osso dele. Ele viu que a carne, vamos dizer assim, lá da onça, não tinha nada a ver com a carne dele. Mas isso foi uma prova para ver se Adão se interessaria. Se ele deixasse que o seu instinto falasse, seu instinto carnal falasse mais alto. Então foi passando os animais e Adão via que nenhuma daquelas fêmeas era compatível para ele. Nenhuma daquelas fêmeas poderia, vamos dizer assim, ser a sua ajudadora idônea, a sua companheira, como os animais tinham, cada animal tinha a sua. Você pensa que isso foi o quê? Foi uma prova de tudo, de caráter, de domínio. E o mais importante, Adão passou na prova. Adão foi aprovado. E depois que ele foi aprovado, olha o versículo 21. Depois que ele foi aprovado, então, olha aí, esse então já diz tudo. Então tá relacionando ao quê? Ao contexto anterior. Esse então aqui está sendo relacionado com o contexto anterior. O que aconteceu no contexto anterior? Deus declarou, vamos fazer uma ajudadora para ele. Mas passou os animais primeiro, para que Adão colocasse nome, para que Adão observasse o comportamento dos animais. E Adão não viu nos animais que nenhuma das fêmeas dos animais tinha carne compatível com ele. Era compatível com ele. Então, o que ele fez? Ele só colocou o nome mesmo. Ó, você vai se chamar vaca. E ninguém nunca mais mudou isso. Você vai se chamar girafa. Ninguém nunca mais mudou isso. Coitada da girafa, você não gostou do nome dela. Não tinha mais. Você sabe por causa de que a girafa se chama girafa? Quem sabe? Não, eu não sei. É porque ela é uma girafa. Adão colocou e ficou. Mas olha o 21. Então, relacionando-se ao contexto anterior, então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Fez cair um sono pesado sobre Adão. O que aconteceu? Deus matou ele. Colocou ele no sono profundo. Deu anestesia. Você acha que foi anestesia? Foi anestesia. A Bíblia vai relacionar a morte aos que dormem. Ele fez Preste atenção, os santos no Senhor não morrem, eles dormem. Então, a Bíblia relaciona o sono profundo, o dormir, com a morte, com a partida. Os santos do Senhor não dormem, eles morrem. Por quê? Eles dormem aqui e já acordam em outro plano para eles. Aleluia. Amém? Então Adão aqui, vamos dizer assim... O santo não morre, eles dormem, né? Sim. Sim. Porque eles dormem aqui, a morte aqui, a morte para aqui é tipo um sono. Dormem aqui e já acordam em outro plano com Deus. Verdade. Amém? Já vão para outro plano com Deus. A gente fala assim, acordar, né? Mas que já partem para outro plano com Deus. Então aqui Deus colocou ele no sono profundo. No sono profundo. Então, literalmente, Deus matou ele. Só
que a morte só pode acometer quem está em pecado. Qual é o princípio? O salário do pecado é a Morte. Só que Adão aqui não tinha pecado. Então a morte não tem poder. A morte não tem poder para quem não tem pecado. E por isso que você vai entender que a morte não teve poder sobre Cristo, porque nele não tinha pecado. Verdade. Aleluia. E agora você vai entender por que você vai dormir e não morrer. Porque a morte só tem poder em quem tem pecado. E o Senhor Jesus levou os seus pecados. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Amém. Então Deus colocou ele no profundo sono. Bem pesado. E este adormeceu. E tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar e fechou com carne. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. E versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Perceba que não é Eva. Eva é depois do pecado, é mulher. Não formou a Eva, formou a mulher. E trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora. Presta atenção no que ele vai dizer. Esta é agora. Por que esta é agora? Porque as outras fêmeas não eram. Porque quando ele viu a égua, não era compatível com ele. Quando ele viu a cabra, a vaca, não era. Mas quando ele vê a mulher, perceba que Deus despertou ele. Foi a primeira vez que ele viu a mulher. Deus despertou ele, foi a primeira vez que ele viu. Deus não falou para ele: é essa aí que eu fiz para você. Deus não falou, Deus só apresentou para ele. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora. Não foi Deus que disse, foi Adão que disse. Não foi Deus que disse para ele: Adão, essa aqui agora sim, é osso do teu osso. Quando ele viu a mulher, ele identificou. Quando ele viu a mulher, não precisou que Deus falasse para ele, mas ele já sabia quem era ela. E disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Amém? Amém. Esta será chamada mulher, não Eva. Mulher. E já poderia muito bem agora dizer: não, essa vai ser chamada Eva. Eva foi depois do pecado. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Ao versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui está a instituição do casamento. E o que foi preciso para Adão tomar Eva por sua mulher? Reconhecer que ela era compatível com ele. E que ela, agora sim, essa era para ele. Mas ele fala algo aqui muito interessante. Ele já vai falar acerca do casamento. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Que mãe? Que mãe? Que Adão tinha ideia de maternidade? Existia mãe aqui na ocasião de Adão? Não. Verdade. E por
que ele diz? Foi Adão, não foi Deus que disse, ó. Portanto, deixará o homem. Seu pai e sua mãe ia pegar sua mulher e serão ambos uma só carne. Ele já está falando aqui da família aqui, então, Sim. À frente. Aí você vai ver que tudo é um plano de Deus. Não foi nada feito por acaso. Não foi nada feito aleatoriamente. Eu vou fazer uma coisa aqui, agora eu vi que aqui vai precisar disso. Não, peraí, ó. Eu esquecemos da mulher. Vamos botar o homem para dormir, então. Não foi nada disso. Tudo foi plano de Deus. Quando ele cria o homem, ele cria a mulher no mesmo instante, porque já era plano. Tudo foi plano de Deus. Não foi nada, não foi nada de experimento. Foi experimentando para ver se vai dar certo. Já viu que nós fazemos assim? Você põe a pitada de sal, mexe, aí não tá bom ainda. Você põe outra pitada de sal, mexe, não tá bom ainda. Não foi nada de experimento, foi tudo plano de Deus. Tudo plano de Deus. E aqui é estabelecido a união do matrimônio. Foi Deus que instituiu o casamento. Agora você acha que Deus vai instituir algo para dar errado? Você acha que Deus vai instituir algo para falir? Pode o diabo de todas as maneiras querer deturpar o valor da família, que não vai conseguir. Não vai conseguir. O princípio estabelecido é homem e mulher. O princípio estabelecido para a procriação é homem e mulher. Aleluia. O que passar disso é aberração. Então é homem e mulher. Homem e mulher. Esse é o princípio estabelecido por Deus. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Então foram criados no mesmo instante. A formação que do homem foi primeiro. E do homem, e a partir da formação do homem, Deus forma a mulher. Mas o que ele forma é o corpo físico. E Adão viu que essa era compatível com ele, e ele foi e casou-se com ela. Agora o interessante, que Adão precisava passar por uma prova como essa, porque afinal de contas, Deus entregaria o governo de toda a terra para ele. E eu volto a repetir, todo homem que Deus vai usar grandemente, ele vai provar grandemente. Talvez hoje você está vivendo coisa na sua vida que você está pensando que é o diabo, mas é Deus te provando, para ele te aprovar e te levar para onde ele tem como propósito para te levar. Meu Deus, aleluia. Porque às vezes é fácil, as coisas vão dando errado pela nossa desobediência. É fácil atribuir ao diabo. E não atribuir uma desobediência, e não atribuir está fora do propósito de Deus. E por estar fora do propósito de Deus, as coisas estão acontecendo inerentemente. As coisas são inerentes com os nossos atos, com as nossas atitudes. Amém? Amém. Todo homem que Deus vai usar muito nessa terra, com propósitos extraordinários, ele também irá provar a altura. Deus iria usar Jesus grandemente na terra. Amém ou não amém? Amém. Quando Jesus foi apresentado publicamente à humanidade, ali no caso ali da época, quando ele foi anunciado e apresentado publicamente no seu batismo, o que aconteceu? Quando ele saiu das águas do batismo, o Espírito Santo
o conduziu para o deserto. E qual era o propósito? Para ser provado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando o tentador, e disse para ele: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Quem consegue conectar o que nós estudamos lá em Gênesis capítulo 11? Que Deus constrói com o quê? Com pedras. Com as pedras. Nós somos o quê? Pedras vivas. Amém ou não amém? Amém. Nós somos pedras vivas. Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal. Quem lembra do diálogo de Jesus com Pedro? Pedro, tu és Petros. A palavra Petros no grego é fragmento de rocha. Uma pedra pequena. Tu és Petros, tu és Pedro. Mas eu te digo que sobre esta pedra. Aí ele está falando agora da revelação, que ele é o Cristo. Rocha. Mas ele chama Pedro de pedra, de Petra. Petra. Isso. Um fragmento de rocha. Então nós somos pedra. Pedras vivas. Deus está construindo uma cidade com pedras, que somos nós. Aí qual foi a proposta do diabo para Jesus? Transforma as pedras e come elas. Acaba com isso. Transforma as pedras em comidas. Transforma elas em algo perecível. Ou seja, eles não têm muito valor, não. Come, destrói. Amém ou não amém? Transforme essas pedras em pães. Aleluia. Glória a Jesus, Pai. Irmãos, Adão e Eva, no caso Adão e a mulher, é uma prefiguração do casamento de Cristo e da igreja. Adão, ele é um símbolo de Cristo. E Eva, a mulher, é um símbolo da igreja. Toda vez que você vê algo relacionado à mulher, a mulher na Bíblia representa a igreja. A igreja. Então, Adão é um símbolo de Cristo. E Eva é um símbolo da igreja. O que aconteceu? Essa igreja, ela foi enganada. Essa igreja, ela foi ludibriada. Essa igreja, ela caiu na tentação. Na tentação em 3 esferas. No espírito, na alma e no corpo. Tem um texto em João que diz assim, ó: e tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. A mulher, quando caiu nas 3 esferas. No espírito, na alma e no corpo. Então ela foi seduzida e ela caiu. A Bíblia vai dizer que ela tomou do fruto e comeu. E deu ao seu marido, que também comeu com ela. Tem uma tradução no inglês que vai dizer que quando Eva comeu do fruto, Adão estava com ela. E ele sabia da ordem de Deus. No dia em que dela comerdes, da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Se ele estava com ela, ele ficou observando. Ué, ela não caiu, não morreu, ele comeu.
Nossa, Adão foi bem esperto. Mas acontece o seguinte. Paulo vai dizer que a mulher que foi enganada e não o homem, Adão comeu consciente. Adão comeu sabendo. Quando ela comeu, ele tinha a possibilidade de recusar comer. Verdade. Ele poderia dizer assim, não, você comeu, agora o problema é seu. A ordem de Deus foi para que nós não comêssemos. Mas se você comeu, o problema é seu. Te vira, dá o teu jeito. A mulher comeu enganada, foi enganada pela serpente, mas o homem não. Então Adão tinha a possibilidade de comer ou não. E pasme, ele escolheu comer. Ele escolheu comer. Eu conjecturo que quando ele escolhe comer, ele também entregou a sua vida por ela. É só você olhar. Se Adão é uma tipologia de Cristo, ele é o primeiro Adão e Cristo é o último Adão. Eu prefiro acreditar que aqui estava já simbolizando o que aconteceria no Calvário. Ou seja, se Adão, ele decidiu comer para ficar na mesma situação que a Eva, ou seja, então significa que ele deu a sua vida por ela, foi o mesmo que Cristo deu a sua vida pela sua igreja. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Ele depois não a culpa, ele culpa Eva. Isso foi depois, quando Deus desceu. Já escutei falar que ele Por causa do pecado, né? Ele só culpou ela por causa do pecado. Se não tivesse pecado, aí quando ele comeu, caiu o pecado. Aí por causa do pecado, ele já começou a ser o acusador, né? Maltratador, acusador. Isso aí. Irmã Nazaré, o pecado fez desandar tudo. Tudo Pois no é, homem. a desobediência. Caráter, conduta, tudo no homem foi desfigurado a partir do pecado. Verdade. Isso Já mesmo. escutei falar que Adão comeu por causa do poder de persuasão que Eva teve. Aí fala que a mulher tem esse poder. Já escutei falar isso, entendeu? Sim, ela o convenceu a comer. Mas o diabo te convence a pecar, você vai pecar? Então você tem o poder de decidir se vai ou não. Verdade. Verdade, isso aí. Entendeu? Principalmente É você que decide, é decisão de cada um. antes mesmo dela ser formada, né? Vamos dizer assim, ela não hipnotizou ele para comer. Ele poderia muito bem, não quero. Deus me ordenou que não comesse. Mas ele escolheu comer. Paulo vai dizer que a mulher foi enganada e o homem não. Então eu prefiro acreditar que ele comeu para ficar na mesma esfera que ela, para não deixar ela sozinha, para não abandoná-la. Porque aí, no caso, ela ia sair fora, né? Ela ia sair fora, eu acho. Se ele não tivesse comido, ela tinha saído sozinha. A ordem de Deus foi, se comer, certamente vai morrer. Morrerá. Então ele decidiu morrer com ela. Ele decidiu ficar na mesma esfera que ela. Ele poderia escolher não, mas ele decidiu. Como Cristo. Cristo poderia muito bem dizer que não. Não vou beber esse cálice. Mas ele escolheu. Lá no Getsemane, ele vai orar por 3 vezes. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Você acha que foi fácil ali? A Bíblia vai dizer que ele suou sangue. A sua alma estava aflita. Porque todo o peso de pecado, de doença do mundo inteiro estava sobre os seus ombros naquele momento. Toda a ira de Deus seria despejada sobre ele. Ele teria que beber toda a ira de Deus. O cálice da ira de Deus. Ele iria beber, então não seria fácil. Quem viu aí o filme
do Mel Gibson. Paixão de Cristo. Quem viu esse filme? O filme não é violento, não é cenas duríssimas. Mas na realidade com Cristo foi pior. Isaías vai narrar esse contexto. Abra lá Isaías 53. Isaías vai narrar esse contexto. Eu li esse texto ontem. Aleluia. Então. Isaías capítulo 53. Isaías vai narrar esse acontecimento da cruz. Amém? Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Quem já viu uma raiz de uma terra seca? Talvez se você fizer assim nela, ela quebra, né? Sim. Não tinha beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele. Não havia boa aparência nele. Para que o desejássemos. Presta atenção. Isso caracteriza o quê? Alguém totalmente desfigurado. Isaías está dando a característica aqui de alguém totalmente desfigurado. Que se olhar assim não sabe se é homem, o que é. Ele foi totalmente desfigurado. Os azorrague do chicote eram confeccionados com objetos duros e pontiagudos nas suas pontas. Ou seja, quando batia na carne e puxava, rasgava a carne. Misericórdia, Jesus. A coroa de espinho, os espinhos cravaram no seu crânio, cravaram na pele do crânio assim, ó. Ai, Jesus. Ele não suportou chegar com a cruz até o Calvário. Foi preciso que alguém o ajudasse. Quem o ajudou? É o Sirineu. Foi o Sirineu que o ajudou a carregar aquela cruz. Porque as suas forças, tudo nele, irmãos, foi completamente desfigurado. O filme do Mel Gibson tem cenas duras, mas na realidade com Cristo foi muito mais intenso. Pior. Olha o que ele suportou. Ele lá já no não jet... enxergava, né? Hã? De tanto apanhar, ele já não enxergava. Devia ser coberto de sangue, o olho, tudo roxo, tudo coberto de sangue, a carne toda dilacerada. Ó, pelas suas pisaduras são as feridas que foram feitas no seu corpo. Perdão, Senhor. Devia aparecer o osso da costela. Exposto Só que, porém, nenhum dos seus ossos se quebraram. Por causa da profecia, que nenhum dos seus ossos se quebraria. Porque o corpo de Cristo, quem é o corpo de Cristo? Aleluia. É a igreja. Aleluia. E Cristo não vai ressuscitar uma igreja dividida, uma igreja partida, uma igreja desfigurada. Aleluia. E sim uma igreja inteira. Aleluia. Então é necessário que o seu Aleluia, corpo glória a estivesse inteiro. Meu Deus, meu pecado estava ali, meu Deus. O meu também. O de toda a humanidade. Ai, Senhor. E esse cálice, Deus ainda vai derramar esse cálice. Mas agora é para todo mundo ímpio. Esse cálice será derramado na grande tribulação.
A Bíblia vai narrar que na grande tribulação, os homens vão procurar a morte e não vão encontrar. De tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta angústia, que os homens vão desejar morrer e não vão conseguir durante um período de tempo. Para querer se livrar daquele sofrimento, mas a morte não vai pegar ninguém. Será intenso. O cálice da ira de Deus, quando for derramado sobre todo mundo ímpio, vai ser uma coisa ferrenha. É por isso que Cristo bebeu esse cálice no seu lugar, para que você não tenha que beber. Aleluia, Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o teu nome, Senhor. Adão, ele é um símbolo de Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. A mulher é uma simbologia da igreja. Efésios o quê? Capítulo 5. Efésios Capítulo 5. 5. Versículo 30. Meu Deus. Lembrando que aqui Porque somos membros do seu corpo. Aqui Paulo está fazendo a narrativa acerca do casamento. Paulo está explicando acerca do casamento. É assim? E ele vai fazer um paralelo do casamento terreno para mostrar o casamento de Cristo e da igreja. Na verdade, ele quer falar do casamento de Cristo e da igreja, mas ele precisa usar algo que nós viemos entender. Então ele vai fazer essa simbologia através do casamento terreno, do homem e da mulher. Mas que na verdade ele quer mostrar o casamento de Cristo e da igreja. Então ele vai dizer lá no versículo 30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Na Bíblia de quem vai até corpo? Da irmã Nazaré, mas de quem? Da irmã Paula, mas de quem? A sua Bíblia para aí, porque somos membros do seu corpo. E ponto, parou e não segue. A parte B do versículo que eu estou lendo aqui na minha Bíblia está assim: da sua carne e dos seus ossos. Na Bíblia de quem não tem da sua carne e dos seus ossos? Da irmã Paula, da irmã Nazaré, da irmã Vanísia também? Eu também. Eu quem? Andréia? Rosalda. Ah, Rosalda. Dona Rosalda. Então, você ficou privada da revelação do que Paulo está dizendo aqui. Quando a Bíblia para aqui, porque somos membros do seu corpo, te roubou lá o princípio que foi estabelecido em Adão. Não, pastor, o meu fala da carne. Fala também? Fala da carne. Da Sim. sua carne E dos seus ossos. e dos seus ossos. Sim. Mas a maioria das traduções vai até o seu corpo. Mas por quê até o seu corpo? Porque o tradutor não achou necessário colocar dos seus ossos e da sua carne. Colocando o corpo, as pessoas aí iriam entender do que se estava se tratando. Só que rouba a revelação de todo o contexto. Na Bíblia, existe o princípio da primeira menção. O princípio da primeira menção se trata do assunto
em que ele foi propagado, foi anunciado, foi dito pela primeira vez, foi esclarecido, foi revelado pela primeira vez. E a primeira vez que nós vamos ver falando acerca do casamento é lá no texto de Gênesis capítulo 2, que nós acabamos de ler. Amém ou não amém? A primeira vez que vai se falar acerca disso, desse assunto, é Gênesis 2:23. Aleluia. Quando a mulher é apresentada para Adão, ele diz: essa sim é osso do meu osso e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do varão foi tomada. A revelação é isso aqui. Então, quando a sua tradução para no seu corpo, te rouba essa revelação. Porque se você continua lendo, você vai ver que Paulo vai falar as mesmas coisas que foi dito lá, Gênesis 2, 23 e 24. Ao versículo 31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Falando a mesma coisa que Adão falou. Agora, olha o versículo 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Por que é esse mistério grande? Porque assim como a mulher foi tomada de Adão. Amém? Aleluia. E isso envolve que a mulher é completamente envolvida, comprometida com o homem. Porque ela tem parte no homem. Ela tem parte no homem e isso explica que ela é completamente envolvida, completamente comprometida, completamente relacionada com o homem. Aleluia. Aí o que Paulo quer dizer aqui é, assim é a igreja. A igreja, ela é estabelecida em Cristo e ela é completamente envolvida, completamente relacionada, completamente comprometida com o Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Assim como a mulher foi tirada do homem, a igreja nasceu em Cristo e é introduzida nele. Assim como a mulher saiu do Adão, a igreja está em Cristo. A igreja está dentro de Cristo. Olha que vai dizer 1 Coríntios 6,17. Todo aquele que se ajunta com o Senhor é um espírito com ele. Então, a revelação está no texto completo. Você tem aqui o princípio da primeira menção, em que foi declarado sua carne e seu osso. O princípio da primeira menção, em que foi declarado que o homem vai deixar o pai e a mãe e unir a mulher e serão dois numa carne. Então, a partir de Adão, que é um símbolo, Adão e Eva, que é o símbolo de Cristo e da igreja, aqui ele continua falando do assunto. E vai dizer, assim como a mulher foi tirada do Adão e é completamente envolvida, foi completamente envolvida, relacionada, comprometida com Adão, com a carne de Adão, com a formação de Adão, com o ser de Adão, assim é a igreja, totalmente comprometida, envolvida, relacionada com o ser de Cristo. Amém ou não amém? Amém. Amém. Nós podemos usar aqui um jargão que é dito. Estamos juntos e misturados com Cristo. Aleluia. Um só com Ele. Um só com Glória a Ele. Deus. Aleluia. Assim como a mulher saiu de dentro do Adão, a igreja agora está dentro do Cristo. Cristo. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 19. João, capítulo 19.
versículo 31. João 19, 31. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 31. Amém? Amém. 19, 31. João, Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. E por que isso? Porque já estava se aproximando, as horas já estavam se passando, e eles precisavam tirar os corpos da cruz. Eles não poderiam ficar mais lá. Mas só que os camaradas estavam suportando, estavam aguentando. Então eles queriam resolver isso logo, para que eles morressem, para que eles pudessem tirar da cruz. E foram lá e quebraram a perna de um soldado. Porque quebrando a perna, o peso do corpo dele ficava todo em cima na sustentação dos seus braços. E com isso fazia com que asfixiasse muito mais rápido, prendesse o ar dos seus pulmões e eles morressem rápido. Quebraram as pernas de um, quebraram as pernas do outro. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. Ele já tinha entregado o seu espírito. Então não era necessário quebrar a perna dele, só tirá-lo da cruz. Mas isso já era propósito de Deus, porque a profecia diz que nenhum dos seus ossos se quebraria. Porque Deus precisava ressuscitar aquele corpo inteiro. Aquele corpo não poderia ressuscitar quebrado, partido, dividido, porque aquele corpo é o corpo da igreja. E Deus está levantando uma igreja inteira, não partida, não dividida. Eu creio. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 32. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas, para que cumprisse a profecia. Esse corpo precisaria ressuscitar inteiro. Aleluia. E não dividido, e não partido. Amém? Deus está levantando uma igreja inteira, não dividida, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Aleluia, Jesus. Uma igreja inteira. Glória a Jesus. Eu tomo posse. Um corpo inteiro. Contudo, versículo 34. Um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sangue e água. O sangue aqui fala da vida. Deus disse que a vida está no sangue. E ele proibiu que se derramasse o sangue dos homens. E quando ele estabeleceu para que o homem se alimentasse dos animais, ele colocou uma restrição. Não coma o sangue dos animais. Derrame o sangue. Não coma o sangue, porque a vida está no sangue. Assim como ele proibiu de derramar o sangue do homem, ele proibiu também de comer, que o homem comesse do sangue dos animais, porque no sangue está a vida. Então aqui, a vida está no sangue. O que significa isso? No sangue está a remissão dos pecados. No sangue está a vida. Deus está dando... Isso mostra que Cristo está dando vida à sua igreja. E a água? A água fala da palavra. Só um instantinho, deixa eu concluir, irmã Nazaré. Daqui a pouco a senhora pergunta. A água fala da palavra.
A água fala da palavra. A água fala do Espírito Santo. Então, Jesus aqui, quando saiu água e sangue, estava nascendo uma igreja com vida e lavada na sua palavra. Uma igreja com vida e nascida no Espírito. Aqui nasce a igreja. Uma igreja que sai de dentro de Cristo e agora é introduzida nele de novo. Aleluia. Uma igreja que nasce dele e é introduzida nele de novo. É a mesma coisa que Deus fez. Deus cria o homem dentro dele, sopra na matéria o homem, o fôlego de vida. Deus tira dele. E agora, o que Deus faz? Ele entra no homem de novo, através do Espírito Santo. Então a igreja nasce do Cristo e depois é introduzida nele. Aleluia. Todo aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com ele. Amém ou não amém? Aleluia. Glória a Deus. Hoje ninguém falou que já deu o nosso horário, né? Ah, tá tão bom. E olha que eu nem dormi, gente. Estou pernotada. Amém. Mas vamos Amém. Vamos Já deu continuar nosso na horário, próxima até passou. terça-feira. Na próxima terça-feira nós Abre continuamos o microfone, irmã Beth. com o nosso Sai de estudo som, bíblico, avivados e edificados por sua palavra. Amém? Pastor, Deus pastor, abençoe.